Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos explorar um tema revolucionário que pode mudar a forma como interagimos com a tecnologia e até com nós mesmos: neurotecnologia e interface cérebro-computador. A neurotecnologia é um campo interdisciplinar que combina neurociência, engenharia e computação para criar interfaces que conectam o cérebro humano a dispositivos externos. Hoje, vamos falar sobre essas interfaces e como elas funcionam, suas aplicações atuais e futuras e os desafios que enfrentamos ao implementá-las. Além disso, vamos discutir também como a tecnologia da informação está sendo impactada por essas inovações e o que isso significa para profissionais da área. Não podemos também esquecer das questões éticas e sociais, que são tão importantes quanto os avanços técnicos. Então, prepare-se para uma conversa profunda sobre o futuro da interação entre humanos e máquinas. No caso, vamos começar com Gabi. O que é neurotecnologia e como ela funciona? Você pode explicar um pouco melhor isso? É claro, a neurotecnologia é um estudo e aplicação de tecnologias que interagem diretamente com o sistema nervoso. Seu objetivo é entender e modificar a atividade neural para restaurar funções perdidas, melhorar habilidades cognitivas ou até mesmo permitir novas formas de interação entre humanos e máquinas. Isso pode ser feito por meio de dispositivos como as interfaces cérebros-computador, BCIs, que captam sinais elétricos do cérebro e os convertem em comandos digitais. Continuando com Gabi, como o cérebro gera sinais elétricos e como as BCIs os interpretam? O cérebro ele funciona através da comunicação entre neurônios que transmitem sinais elétricos e químicos entre si. As BCIs, elas captam esses sinais através de sensores específicos e utilizam a inteligência artificial para interpretá-los, transformando-os em ações como mover um cursor na tela, controlar uma prótese robótica ou até mesmo digitar sem o uso das mãos. Beleza, mas quais são os principais tipos de BCIs? Bom, existem três categorias principais de BCIs. Tem as invasivas, que são eletrodos implementados diretamente no cérebro, oferecendo alta precisão, mas demanda cirúrgica. Temos também os semi-invasivos, são sensores colocados dentro do crânio, mas sem contato direto com o tecido cerebral. E temos também os não invasivos, que são dispositivos externos, como EEG, que captam sinais sem necessidade de cirurgia, mas com menor precisão. Gabi, e como os BCIs podem ajudar na medicina? Bom, esses BCIs já são usados para restaurar a mobilidade de pessoas com paralisia, controlar próteses robóticas e auxiliar na comunicação de pacientes como ela. Também há pesquisas sobre o uso no tratamento de doenças como epilepsia, depressão e Alzheimer, permitindo estimulações controladas para melhorar as funções neurais. Agora para a Rosemary, sobre inteligência artificial. Qual é o papel da inteligência artificial no avanço das BCIs? Bom, a inteligência artificial, ela desempenha um papel fundamental, certo? Porque ela ajuda a interpretar os padrões neurais captados pelas BCIs. Sem ela, seria extremamente difícil decodificar os sinais específicos, pois eles são complexos e variam entre indivíduos. Algoritmos e aprendizados de máquina eles são treinados para considerar padrões e melhorar a precisão dessas interfaces. Rosemary, como as BCIs podem transformar a comunicação humana? Bom, no futuro, as pessoas elas poderão se comunicar sem falar ou digitar, apenas com o pensamento. Para indivíduos com dificuldade de fala, isso significa uma grande revolução, já que existem protótipos que permitem que os pacientes expressem frases apenas com a atividade cerebral. Voltando para a Gabi. Gabi,
Como os BCIs poderão substituir dispositivos tradicionais, como teclados e mouse? A tendência é que no futuro dispositivos como teclados e mouses se tornem obsoletos. Os usuários eles poderão controlar computadores, celulares e outros sistemas apenas com o pensamento. Bom, Gabi, com essa tecnologia, né, pode impactar o entretenimento e os jogos. Bom, já existem jogos que utilizam os BCIs para controlar a mente. No futuro, poderemos ter experiências de realidade virtual totalmente controladas pela mente, tornando os jogos mais imersivos e interativos. Rosemary, existem riscos para a privacidade dos usuários? Sim, Samuel. Como os BCIs eles captam sinais direto, há o risco de que dados pessoais eles sejam acessados sem o consentimento do usuário. Por isso, é fundamental que as regulamentações de segurança elas sejam determinadas para proteger a privacidade dos usuários. Bom, Rosemary, esses BCIs, eles podem ser hackeados? Dandara, infelizmente sim. Qualquer sistema digital, né, ele é sujeito a essas invasões. E um ataque a um ABCI ele pode comprometer informações neurais ou até mesmo alterar comandos enviados pelo cérebro. Por isso, a segurança cibernética ela será um fator essencial no desenvolvimento dessas interfaces. Agora sobre o mundo corporativo, como os BCIs podem melhorar a produtividade no ambiente de trabalho? Bom, Samuel, as empresas elas estão explorando, né, maneiras de integrar essas BCIs para melhorar o desempenho dos funcionários. Por exemplo, dispositivos eles podem detectar padrões de fadiga mental e sugerir pausas no momento certo. Aí assim a gente vai conseguir melhorar a eficiência no trabalho. Bom, e como a neurotecnologia pode ser usada na psicologia e no tratamento de transtornos mentais? Uma ótima pergunta. Os BCIs eles estão sendo usados para tratar depressão, ansiedade e transtornos de estresse pós-traumático. Esses dispositivos eles estimulam, né, fazem uma estimulação cerebral profunda, no qual eles podem modular essas atividades neurais associadas ao humor. Voltando para a Gabi. Gabi, esses BCIs, eles podem permitir que pessoas com deficiência visual acabem voltando a enxergar novamente? Bom, já existem pesquisas sobre próteses neurais que restauram parcialmente a visão ao estimular diretamente o córtex visual. O desafio, ele está em refinar a qualidade dessa visão artificial, para que os usuários possam perceber núcleos, detalhes e profundidade. Gabi, como as BCIs elas podem influenciar o aprendizado e a educação? Bom, com os BCs avançados, planejamos acelerar processos de aprendizado, tornando possível a absorção de informações diretamente no cérebro. Sobre neurotecnologia, como a neurotecnologia pode ajudar na reabilitação de pacientes que sofreram AVC ou outras comorbidades? Bom, Samuel, pacientes que sofrem um AVC muitas vezes perdem a capacidade de movimentação de partes do corpo devido a danos em áreas específicas do cérebro. Com as BCIs, é possível estimular essas regiões para reativar conexões neurais e recuperar gradualmente a mobilidade. Rosemary, quais são as principais tecnologias usadas nos BCIs hoje em dia? Bom, Dandara, as tecnologias mais comuns, elas incluem a EEG, fMRI e implantes neurais. Cada uma dessas que eu citei, elas têm suas vantagens e aplicações específicas. Mas e os principais desafios no desenvolvimento dessas BCIs? Bom, Samuel, os principais desafios que acho que eu posso citar hoje para você seria a precisão na leitura dos sinais específicos, a biocompatibilidade dos implantes, durabilidade dos dispositivos e também a interpretação por sinais, dos sinais, né, por IA, são alguns dos principais desafios.
Bom, Gabi, quais são as aplicações atuais das BCIs? Bom, o uso médico em pacientes com paralisia, ela é uma das aplicações. Temos também as próteses neurais, as pesquisas científicas e as aplicações iniciais em jogos e entretenimento. Essas são as das aplicações mais utilizadas recentemente. Esses BCIs, eles podem realmente impactar a área de TI no futuro? Sim, Samuel. Como os BCIs podem eliminar dispositivos de entrada tradicional, melhorar a segurança digital e entregar a internet das coisas. Bom, Rosemary, quais são as possibilidades futuras, né, dos BCIs? Bom, Dandara, o futuro dos BCIs, ele é fascinante, né? E pode trazer mudanças radicais na forma como interagimos com a tecnologia. E alguma dessas possibilidades mais promissoras, elas incluem a comunicação direta entre cérebros, que é conhecida como telepatia artificial. Essa tecnologia ela pode permitir que as pessoas compartilhassem pensamentos, emoções e memórias sem a necessidade de palavras. E isso poderia revolucionar a comunicação e tornar a interação mais eficiente, especialmente para pessoas com dificuldade na fala ou audição. O segundo ponto, eu posso citar o aprimoramento cognitivo. As BCIs elas podem ser usadas para melhorar habilidades cognitivas, como memória, concentração e aprendizado. Isso poderia beneficiar estudantes, profissionais e qualquer pessoa que precise de maior capacidade mental. Um terceiro ponto seria o controle total de dispositivos eletrônicos. No futuro, né, a gente pensa em dispensar teclados, mouses e telas totalmente sensíveis ao toque. Computadores, celulares e até mesmo veículos, eles podem ser econômicos apenas pelo pensamento, aumentando a acessibilidade e a eficiência. Também nós temos a integração com realidade virtual e aumentada, onde as BCIs poderão proporcionar experiências em total ambientes digitais, permitindo que os usuários eles sintam e interajam, né, com o mundo virtual de forma mais natural e realista. E o último ponto que eu posso citar para você, Dandara, é a extensão das capacidades humanas. Algumas pesquisas elas exploram a ideia de BCIs que expandem os sentidos humanos, permitindo, por exemplo, visão infravermelha, perspecção ultrassônica ou até mesmo a conexão direta com redes de informação, como o Google Mental. No entanto, todas as possibilidades que eu citei, elas precisam ser desenvolvidas com responsabilidade, né, pois trazem desafios técnicos, éticos e sociais também. E quais são os principais dilemas éticos relacionados aos BCIs? Bom, o avanço das BCIs traz várias questões éticas que precisam ser cuidadosamente discutidas e regulamentadas. Alguns dos principais dilemas incluem privacidade de pensamento, ou seja, se um BCI pode levar à atividade cerebral. Quem garante que as informações captadas não são acessadas por empresas ou governos sem consentimento? A responsabilidade de espionagem mental levanta sérias preocupações sobre a privacidade individual. A gente tem também a manipulação do pensamento, ou seja, as BCIs elas podem não apenas ler, mas potencialmente influenciar os pensamentos das pessoas. O que isso levanta questões sobre autonomia e livre-arbítrio. Até que ponto o indivíduo continua sendo dono de sua própria mente? A desigualdade social também é outro ponto. Se as BCIs permitem aprimoramento cognitivo ou físico, quem terá acesso a eles? Existe risco de que apenas pessoas ricas possam se beneficiar, aumentando ainda mais a desigualdade social? Vigilância e controle. Outro ponto também que pode ser citado. As empresas ou governos poderiam usar as BCIs para monitorar funcionários ou cidadãos, aumentando a capacidade de controle social. E, por último, podemos citar um ponto de dependência tecnológica. Se as BCIs se tornarem essenciais para a vida moderna, as pessoas podem ficar dependentes delas, perdendo habilidades neurais e criando uma nova forma de exclusão digital para aqueles que não têm acesso. Bom, essas questões elas necessitam de ser amplamente debatidas antes de os BCIs se tornarem parte cotidiana da sociedade.
Rosemary, e em relação aos BCIs, né? Como esses BCIs eles podem afetar a sociedade? Bom, Dandara, os BCIs, né, eles têm um potencial de transformar profundamente a sociedade, tanto de forma positiva, né, quanto de forma negativa. Então, o que eu posso citar para você hoje seria a transformação do mercado de trabalho, impacto na saúde e na acessibilidade, mudanças na comunicação humana, aumento da desigualdade social e também novos desafios legais e morais, né? A gente pode se questionar quem será o responsável se uma BCI for hackeada e usada para cometer um crime? Como garantir que ninguém seja obrigado a usar os BCIs contra sua vontade? Essas são apenas algumas das questões que a gente precisa, né, que precisam ser resolvidas para garantir um uso seguro e ético dessas tecnologias. Bom, passando agora para Gabi, quais são as regulamentações permitidas para o uso da BCIs, Gabi? Bom, para que as BCIs sejam desenvolvidas e usadas de forma segura e ética, algumas regulamentações essenciais precisam ser inovadoras, né? Como a proteção de dados financeiros, o consentimento informado, a regulamentação para a segurança cibernética, a limitação para aprimoramento humano, monitoramento e fiscalização. Essas regulamentações, elas devem ser inovadoras globalmente para garantir que todos tenham acesso seguro e justo a essa nova tecnologia que é inovadora. Gabi, seguindo, quais são os maiores benefícios e riscos dessas BCIs? Pronto, as BCIs, elas trazem benefícios incríveis, mas também apresentam desafios que precisam ser superados. Como benefícios, a gente pode citar o avanço na medicina, a melhoria na acessibilidade, a interação mais intuitiva com a tecnologia, o aprimoramento do aprendizado. Isso tudo pode tornar as coisas mais eficientes, permitindo que o cérebro ele processe informações mais rapidamente. E com os riscos, a gente tem a privacidade e a segurança, a desigualdade social, a perda de autonomia mental. E, assim, é fundamental essa inovação e também a segurança para maximizar os benefícios e minimizar os riscos dessa tecnologia. E por último, para finalizar, como vocês imaginam o futuro dos BCIs? Bom, Samuel, o futuro dos BCIs, né, ele vai depender de como a sociedade vai decidir regulá-las e aplicá-las. Se forem bem utilizadas, podem melhorar a qualidade de vida, revolucionar a medicina e transformar nossa interação com a tecnologia. No entanto, se não forem controladas corretamente, podem criar novos problemas sociais, éticos e legais. Eu posso dizer que a chave para o futuro positivo com os BCIs não é equilíbrio entre inovação e responsabilidade. Devemos garantir que essa tecnologia beneficie a todos, sem comprometer nossa privacidade, autonomia e liberdade. Bom, agradeço a vocês pela participação, obrigada a todos por acompanharem o nosso podcast. Até a próxima.